pessoal, eu sou a Dani e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse bolo de 2 andares. Então tem estruturação, tem montagem, tem sobreposição, então assiste o vídeo até o final, já vai deixando um like pra gente porque deu muito trabalho fazer esse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo, desse tipo de bolo de 2 andares. E não se esquece de se inscrever no nosso canal que a gente solta vídeo toda semana. Então, para começar, eu vou fazer a estruturação do bolo de baixo. Para isso, eu vou usar essas varinhas da Blue Star. Elas são umas varinhas um pouco mais grossas. Eu gostei muito desse modelinho, porque ela é bem firme. Vou medir ali o bolo de cima com o de baixo, porque eu preciso que essas varinhas fiquem ali certinho para suportar o bolo que vai em cima. Então, não adianta nada eu colocar ele mais pro lado, né, mais pras pontas, e acabar não sustentando o bolo de cima. Como eu medi ali certinho, eu fui no olhômetro mesmo, eu vi que tava bacana o lugar que eu espetei a varinha. Vou retirar essa varinha dali pra cortar. Eu senti um pouquinho de dificuldade pra cortar, porque como eu falei, ela é bem firme. Ela é uma varinha bem segura mesmo, ela é bem reforçada. Pode ver que dá um trabalhinho ali. Mas enfim, eu consegui. Espeto de volta na marcação que eu fiz. E essa varinha em si ali, eu achei que ela ficou com uma rebarba que tava me incomodando um pouquinho. Eu não consegui tirar essa rebarba, então eu optei por retirar a varinha e cortar novamente. E isso não tem problema. Se o seu bolo tá bem recheado e esse recheio tá bem firme, sua massa tá bem estruturada, tá tudo muito bacana, não vai dar problema. Você pode retirar e colocar novamente a varinha sem problema nenhum. E da mesma forma que eu fiz essa varinha, que eu coloquei dentro do bolo, eu vou fazer da mesma forma para as outras. Eu não acho bacana cortar todas as varinhas do mesmo tamanho. Porque dependendo da forma que você montou esse bolo, posso dizer que uma parte ficou um pouquinho mais alta que a outra. Então eu gosto ali de sempre ir medindo conforme tá a altura do meu bolo mesmo. Pode ver que eu chego perto ali da borda, eu meço direitinho pra ver onde tá mais ou menos. Lembrando que eu ainda vou passar o chantilly em cima desse bolo, por isso eu deixei uma sobra. Pra não afundar, né? Porque se eu não deixar essa sobrinha ali em cima, quando eu passar o chantilly, que eu vier com o bolo em cima, o que vai acontecer? O meu bolo de cima ele vai entrar na decoração do bolo de baixo e vai ficar estufado, então não é bacana. É bom deixar uma sobrinha ali se você estiver fazendo da forma que eu estou fazendo aqui, né? Espetando a estrutura com o bolo ainda não, sem confeitar, né? Porque eu acho que é o ideal também. Não sou muito fã de fazer essa estruturação depois do bolo confeitado. Mas para seguir aqui, eu vou colocar o restante das varinhas. Esse bolo, ele ia ser um bolo de 6,5 kg, quase 7, né? Depende ali da decoração, da quantidade de chantilly. Porém, os meus noivinhos de cima do meu bolo, ele era exatamente do tamanho do terceiro andar. Então eu não queria que ele ficasse desproporcional. Então eu achei que se eu deixasse com 2 andares, os meus noivinhos ia ficar mais bacana, ia ficar mais bonito no bolo. Então foi dessa forma que eu fiz. Eu fiz o bolo mesmo de 2 andares, mas a princípio, quando eu tava fazendo a montagem, eu não tinha certeza se eu ia colocar o terceiro andar ou não. Por segurança, eu coloquei 5 varinhas da Blue Star ali no meio, mas eu poderia ter colocado 4, como só ia esse outro bolo que tá ali na minha lateral, por cima não ia o terceiro andar, ele suportaria tranquilamente. Agora eu vou fazer o segundo andar desse meu bolo. A princípio eu vou cortar esse disquinho, esses são os discos que eu uso de isopor. Como entre os bolos ali tem que ter um cálcio, né? Tem que ter algo firme também, porque eu vou fazer o guindaste para esse bolo. Então eu optei por fazer dessa forma. Eu vou cortar 2 discos desse de isopor, que eles são um pouco fininhos, né? Ele não é tão grosso. Por isso que eu vou colocar 2, para ficar bem firme, para quando eu levantar o meu guindaste, ele não quebrar e o meu bolo cair e danificar o segundo andar. Então eu fiz dessa forma, cortei o primeiro disco, porque a minha tesoura ali ela não tava aguentando, né? Eu cortei já o plástico das varinhas, então ela tava um pouquinho cega, mas aí deu tudo certo. Cortei, fiz a medição certinha, que caberia ali dentro do meu bolo, tá vendo? Aí a mesma coisa eu vou fazer com o segundo disco. Vou cortar tudo bonitinho, porque ele vai ser a minha base, né? Pra me levantar, ele precisa estar bem firme. E essa base, eu vou mostrar daqui a pouquinho pra vocês, eu vou colar uma na outra, pra ela ficar mais durinha. Depois que eu colar essa base, aí eu vou levar ela para o bolo e vou confeitar o bolo tudo certinho e eu mostro pra vocês como que vai ser a estruturação desse segundo andar. Se a gente fosse fazer um bolo de 3 andares, que no caso era o que eu queria, eu teria que reforçar também como se fosse a parte de baixo que a gente acabou de montar. Eu teria que fazer, só que a gente poderia usar
com os canudinhos mais finos, né? As varinhas mais finas, não necessariamente essa varinha, porque ela é muito bruta, né? Pra colocar no segundo andar. Mas você poderia usar sim 3 unidades dela para esse meu bolo que tá ali do ladinho, serviria tranquilo, tá bom? Agora, se você quisesse uma varinha mais fina, que tem aquelas de pega-balão, que também é bem interessante, aí o ideal seria colocar umas 4, né? Como ela é um pouquinho mais fina, eu acho que para reforçar umas 4 varinhas tá bacana. Aí você poderia vir fazendo da mesma forma que eu estou fazendo agora, os discos, tudo bonitinho, para o caso do terceiro andar. Mas não tem segredo a questão dos andares, é só você reforçar. Se o seu bolo estiver firme, tudo bonitinho, recheio, massa, esses bolos de andar eles não vai cair. Agora eu pego uma folha, né, de sulfite, pode ser qualquer folha, não precisa necessariamente ser de sulfite. E para mim fazer a marcação de onde eu tenho que cortar esses disquinhos, para colocar o pega-balão no meio, no caso eu tô usando as varinhas da Blue Star, que é a mais grossinha, que eu acabei utilizando ela mesmo, no segundo andar. Eu preciso fazer a marcação do centro do meu disco, né? Então, para fazer isso mais fácil e não ter erro, o que eu faço? Eu corto uma folha no mesmo formato do meu disco, dobro ela no meio, aperto ali certinho, dobro novamente e eu vou fazer outra dobra certinho, tá vendo? Sempre a massa para ficar bem certinho. Pronto, agora é só você cortar o bico dela, porque quando você abrir essa folha vai estar o centro dela certinho, que é onde você vai espetar o seu pega-balão ali, ou no caso as varinhas da Blue Star. Tá vendo? Ali eu coloco por cima, agora sim eu vou grudar uma na outra, porque eu ainda não tinha grudado, como eu falei pra vocês, pra reforçar. Agora sim, eu coloquei fita ali adesiva embaixo, e agora venho fazendo a medição. Vou pegar pro meu próprio pega-balão ali, vou apertar bem certinho, você força e vai ficar a marcação. O primeiro eu atravessei e a parte de baixo tem um pouquinho mais de dificuldade por estar do outro lado, né? Então eu vou virar pra forçar. Pode ver que já até saiu ali a parte do isopor. Mas na hora que eu virar, ele vai sair certinho. Ali eu não quis forçar pra não quebrar e sair danificado, mas no fim deu tudo certo, tá vendo? O furo ficou no meio. O bacana para fazer o furo é sempre você usar o palito que você vai utilizar para sustentar o bolo mesmo, porque aí a marcação fica certinha. Agora, o que eu vou fazer com esse palito que eu vou centralizar o segundo andar? Eu vou derreter a ponta dele para montar um guindaste, para poder ficar bem firme, porque só assim ele passa direto, né, conforme eu mostrei um pouquinho antes. Então eu preciso que ele tenha uma base ali embaixo, um suporte, que quando eu levanto não caia, porque eu vou fazer um guindaste com o meu bolo, então ele vai passar reto. Não tem como eu sustentar o bolo se não tiver essa partezinha que a gente vai fazer agora. Como nas varinhas não vem, a gente faz dessa forma. Eu esquento a espátula, essa espátula é que eu utilizo para confeitar bolo mesmo. Se você tiver uma que dê para deixar só pra isso também é bacana, né? Porque ela dá uma manchadinha. Depois você consegue esfregar com bombril e sair, mas é bem cansativo e dá um pouquinho de trabalho. Se você tiver uma especial só pra isso é bacana. Ali eu amasso, tá vendo? Não deixe direto no fogo, porque ela derrete ou senão o fundo dela cai. Quando você estiver forçando pra fazer essa dobrinha, ela acaba ficando na espátula, então tem que ir colocando e tirando, que nem eu tô fazendo. Pode ver que fica um pedacinho lá, então não é bacana, até desliguei. Tem que ir forçando e tirando, ó, tá vendo? Ela tá amassando. Agora força e sempre vai tirando. Se você deixar por muito tempo, ela cai esse fundinho, não fica. Bom, mas é bem simples também, gente, não tem muita dificuldade. Eu acho que a parte mais trabalhosa desse bolo de andar vai ser mesmo essa partezinha do guindaste e na hora que a gente colocar esse guindaste no bolo, mas de resto é bem simples. Ali eu aqueço mais um pouquinho, tá vendo? Eu sempre vou esquentando a espátula e vou virando pro lado mais quente, mas tá quase, ó. Ali eu dou uma olhadinha, daqui a pouquinho a gente vai ver que tá finalizado. Ó, tem que tomar cuidado só pra não se queimar e ali eu finalizo. Tá vendo como que ficou? Ela fica dessa forma. E pra encaixar ali, vocês vão ver que não cai. Vou colocar certinho. E tá feito o nosso guindaste, tá vendo? Ele não ficou 100% certinho, porque eu tinha que amassar um pouquinho mais. Porém, já tava um pouco em cima da minha festa, né? Se vocês observarem, eu tô um pouquinho pronta ali, já tô arrumadinha para os meus convidados chegarem. Como esse bolo foi o bolo do meu casamento, então não podia demorar muito, que aí o pessoal já tava chegando ali, as minhas tias já estavam próximo, eu precisava terminar esse bolo rapidinho. Agora a gente vai fazer a parte da decoração desse bolo. Vou colocar esse pratinho do nosso guindaste no bolo. A gente aqui tem duas opções. Uma seria já colocar o caninho do guindaste aí e confeitar esse bolo já com o guindaste ali no meio. Ou a segunda, que é da forma que eu fiz. Eu vou confeitar todo esse bolo e por último eu vou colocar o guindaste. Porém,
ambas você vai precisar de outra pessoa para te ajudar, a não ser que o seu guindaste esteja bem certinho. Como o meu ali ficou um pouquinho balançando, se ele tivesse ficado com a base mais reta, eu acredito que sozinho eu conseguiria colocar. Mas como ele não ficou, eu optei por fazer já com o bolo depois decorado, só encaixar esse guindaste. Mas mesmo assim, ali eu fico com um pouquinho de receio de virar o bolo e danificar. Eu precisei de ajuda para ajustar o guindaste no meio certinho para sair no meu bolo, no meio do bolo. Mas enfim, daqui a pouquinho eu mostro pra vocês. Vamos confeitar esse segundo andar aí. Primeiro eu faço aquela pré-camada, né, bem generosa. Dessa vez eu já tô fazendo ali só pra cobrir mesmo. E já tô vindo com a decoração mesmo, já deixei até um excesso maior ali em cima. Coloquei mesmo só pra cobrir. E agora eu jogo todo o chantilly que restou na minha bacia pra cima do meu bolo e vamos decorar. A decoração desse meu bolo, ela é bem simples mesmo. Eu não queria que chamasse tanta a atenção na decoração, porque eu iria colocar as flores. Então ele vai ser um bolo branco, bem lisinho, porém depois eu vou vir com uma espátula de textura, pra ficar aquele desenho de espátula mais bonitinho, sabe? Mais delicado. E agora eu já vou fazendo o alisamento. Eu tô usando essas espátulas pequenas, que eu gosto muito de trabalhar com essas espátulas pequenas, quando o bolo é menor, né? Se for um bolo muito, muito grande, aí não tem o que fazer, tem que usar a maiorzinha mesmo. Ali eu vou pegar a segunda espátula, que é aquela das laterais que eu utilizo muito. Ela eu uso para basicamente todos os bolos, principalmente os que eu preciso deixar bem lisinho, né? E depois eu venho com a terceira, que no caso é a de textura. Mas antes disso, eu deixo todo o bolo lisinho, tanto o topo quanto as laterais. Vou sempre acertando ali bonitinho. E esse bolo, ele não vai ficar nessa base que tá embaixo, né? Ele tá com o guindaste dele ali, eu só coloquei nessa base pra mim, quando eu for decorar, ficar um pouquinho mais fácil, pra não melar a bailarina também. Porque eu ainda não decorei o andar de baixo, né? Eu comecei decorando esse, eu fiz a sustentação do primeiro. E do segundo eu optei já por ir decorando e daqui a pouco eu vou pegar a outra parte pra decorar também. Tô fazendo as quinas. Para as quinas eu gosto de usar essas espátulas pequenininhas também. Ali eu senti que ele tava um pouquinho torto, então eu coloquei um pouco mais de chantilly para poder depois vir alisando e arrumando as quinas. E não tem problema. A confeitaria é assim mesmo, né? Pra gente decorar um bolo, a gente vê onde tá torto, coloca mais chantilly, se tem excesso tira e vai sempre fazendo dessa forma. Vou verificando se eu coloquei muito chantilly. Eu aperto um pouquinho a espátula, né, pra ver a altura que tá. Se tá ok, continuo fazendo alisamento, tiro o excesso, ó, tá vendo? Eu sempre aperto um pouquinho a espátula e eu vejo se tem muito excesso de chantilly. Ou você pode fazer dessa forma, você também pode vir já colocando a quantidade certinha com a manga de confeitar. Tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino das duas formas, né? Tanto dessa forma que eu utilizei, só jogando chantilly em cima e vindo fazendo todo o alisamento com a espátula, ou a gente utilizando as mangas de confeitar. Agora sim, eu vou finalizar essas quinas pra ficar bem bonitinho. As quinas não tem segredo, você sempre vai pegando da ponta e indo pro meio, da ponta e indo pro meio, tá vendo? Todo o excesso você tira da espátula pra não borrar ali o meio. Então tirou, se você quiser passar num papelzinho, que nem eu tô fazendo ali, todo o excesso pra não ficar borradinho, eu dou uma passadinha no papel toalha. Então é bem interessante também. Então até agora a gente viu que o processo ele não é difícil, ele só é um pouquinho trabalhoso, né? Mas não é difícil. Confeitamos o bolo, colocamos as varinhas na primeira parte. E eu vou ter que dividir esse vídeo em dois. Vou deixar para uma segunda parte para não ficar tão longo e cansativo. Esse vídeo ele ficou um pouquinho grande, então eu vou dividir ele em dois. Então nesse vídeo a gente viu como que eu coloco as varinhas da Blue Star no bolo. Pode fazer com a varinha, pode fazer também com palitos de churrasco, pode fazer com pega-balão. Vai depender mesmo da quantidade de peso que essas varinhas precisam suportar. Se for um peso maior, eu indico mesmo essas varinhas da Blue Star, que são mais grossinhas. Agora, se for um bolo mais leve, tudo bem você fazer com pega-balão, que é mais fino, ou com palito de churrasco. Só tenta reforçar bem esse bolo quando você estiver colocando um em cima do outro, né? Porque é bacana pra não correr nenhum risco dele cair, ou desmoronar ali, ou ficar rachado, ou algo do tipo. Mas enfim, esse vídeo eu mostrei a parte de estruturação, pra gente fazer da parte de baixo, e confeitamos o segundo andar. Então, o próximo vídeo eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem como que a gente finalizou, porque ali sim eu faço a sobreposição de um bolo em cima do outro e a gente finaliza e eu mostro ele decorado pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!